Lá da fiscalização no tempo da pandemia, como é que foi? Terrível. Porque a gente teve lá os decretos de fechar o comércio, de... Tem exemplos, tem um brechó aqui que tomou uma multa de R$ 5.000 porque estava com a meia porta aberta. A gente até pediu pela Câmara o cancelamento de todas as multas no tempo da pandemia, porque são até desproporcionais ao valor, né? Pensa um brechó. Quanto... Leva 2 anos para ter R$ 5.000 de lucro, Então, eu vou falar para provavelmente. você do meu ponto de vista, tá? Na época, quando começou a pandemia, eu estava lotada no Tributos, porque precisava de uma fiscal no Tributos e eu fui para lá. E aí um dia, estava lá trabalhando, de repente falaram, né, que tinha começado a pandemia, exigiram o uso de máscara, luva, ninguém encosta em ninguém, ninguém chega perto de ninguém. E como eu falei para você, só meu filho e eu, aqui em Jacupiranga, né? Meus pais morando em outra cidade. E aí, de repente, falaram assim para mim: vocês vão fechar os comércios agora. Vão vocês, vai uma equipe junto e vocês vão fechar tudo. Vocês vão estar expostos. Era tudo novo. Sim. Ninguém sabia. O que que aquele chinesinho teve que comer aquele bendito daquele morceguinho cru, né? Acabou com a vida da gente. No mesmo dia, foi dia, ó, a memória, né? 18 de março de 2020. Catei o meu filho, levei para casa dos meus pais, porque eu falei, eu não vou ficar trabalhando, sabe-se lá se eu vou pegar esse negócio, se eu não vou, como é que o corpo do meu filho vai reagir se ele pegar, né? Como é que vai ser? Levei meu filho para casa dos meus pais, na mesma hora, e fiquei sozinha. Porque meu namorado tem a mãe que é acamada, também não podia ficar saindo. E eu me vi sozinha naquela situação, só eu e eu. E aí, bora fechar tudo. Então, assim, eu entendo o lado do comerciante, que ele precisa sobreviver. Mas eu também entendo que era uma situação diferente. Era uma pandemia, ninguém sabia o que ia vir. E muita gente morreu. Muita gente. A minha babá, quando eu era criança, ela morreu. Eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo disso. Então, sabe, era uma situação diferente. Eu entendo as pessoas, eu entendo que a multa era exorbitante. Também não fui eu que fiz o valor da multa. Eu sou o cúmplice. Aham. Eu sou eu Você tem que fazer. eu sou o cúmplice. Não adiantava a pessoa falar assim para mim: "Ai, por favor, tenha dó". Eu não tenho o que fazer. Eu sou o cúmplice. Eu tenho que te falar para fechar. Aí, se você quer abrir, se você quer correr o risco, né, na época, era contigo, eu não tinha o que fazer por você. Eu tinha que cumprir. Porque quando eu assino lá que eu vou trabalhar como fiscal, Você eu tem estou que cumprir assinando que sua eu vou função. cumprir a minha função e que eu vou seguir a lei. E se o decreto, que na verdade o decreto é a lei que estava em vigor, eu tinha que seguir aquilo. Então não adianta vir brigar comigo. Ligaram na prefeitura e falaram assim: essa loira dos infernos está fechando comércio. Gente, não era eu. Eu estava cumprindo uma determinação. Chegaram a fazer figurinha do anticristo colocando a foto de Renilda. Sabe? E não é uma situação agradável isso, não é Não, não é gostoso. mesmo. Não é gostoso alguém chegar e me chamar de loira dos infernos. Porque eles pensam só assim, ai, a fiscal. Mas eu sou um ser humano também, eu também tenho. Não parece. Mas eu também tenho sentimentos. É porque eu sou meio carrancuda, assim, sabe? Meio sério. Então, a gente tem sentimentos, a gente tem os pensamentos, a gente fica com dó das pessoas. Não, poxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Mas, gente, não tinha o que fazer. Era o cúmplice. E tinha gente que, legal, seguia tudo direitinho. E outra, você não estava impedido de trabalhar. Você falou do brechó. O brechó podia estar trabalhando no delivery. Gente, o delivery ele veio com uma força tão grande que hoje eu sou meio que escrava do delivery. Eu tenho um grupo de brechó, né, no WhatsApp. De brechó também? Só mulheres de. Não, mas assim, cada uma vende o seu produto, né? Tá. Chama-se Brechó das Lindas de Jacupiranga. Só mulheres. É até uma alternativa para a época da Covid também, né? E Aham. lá o que você faz? Você tira a fotinho do seu produto e posta lá no grupo. Somos em 300 e 310 mulheres, mais ou menos, só de Jacupiranga. E aí lá posta-se de tudo. Eu até brinco com elas que pode vender tudo lá. Só não pode vender droga, que inclui remédio. Quer comprar remédio, vai na farmácia. E Aham. nem o corpo. De resto, venda de tudo. E aí tem umas que colocam lá que tem um bolo para vender, que tem uma torta, que tem um pão e que entrega. Então, tinha o delivery. Você podia, né, apelar para o delivery. E que foi o boom
da década, eu acho que o delivery. Ele O deu um. delivery salvou muita gente Então, ali. você não estava impedido de fazer. Fizesse, mas fizesse no delivery, com cautela, não recebesse pessoas, que nem no caso das igrejas. Meu Deus do céu, eu fiquei super chateada de ter que chegar para os pastores e falar que eles não podiam mais receber as ovelhas no templo. Mas a própria Bíblia diz que eu tenho que respeitar as autoridades. Então, se eu tenho que respeitar as autoridades, logo eu tenho que respeitar a lei. Então, foi uma época terrível. Meu Deus do céu, foi sofrido demais. Eu passei um Natal sozinha com meu filho, porque estava com suspeita de Covid. Eu não podia receber meus pais na minha casa. Só eu e Augusto. Mas foi bem ruim. Até quando eu falei da história aí do Covid a primeira vez, é, foi, não foi no início da pandemia, mas não tinha vacina, não tinha nada dessas coisas, né? Eu peguei o Covid em final de janeiro de 2021. Ai, peguei na mesma época que você. Finalzinho de janeiro. Não senti E, nada. nossa, então, eu senti meio sintomas de gripe. Mas, quando você teve a notícia lá do Covid, dá um medo, né? Sim. Deu um medo. E ainda assim, a mãe da Juliana ficou internada, o irmão foram entubados e tal. Então, o negócio, como você falou, foi bem sério. E o delivery, aí já aproveito para agradecer o Rodolfo novamente, do Verdurama. Cara, ele ia lá levar. A gente pedia pelo WhatsApp, ele ia, deixava na porta de casa, lá no portãozinho, e a gente fazia o Pix para ele. Mas foi o que salvou, assim, né? Porque até você ir na casa, perto da casa de uma pessoa que estava com Covid, era de Era dar medo, temeroso. né? Não, a primeira vez, quer dizer, a primeira vez não. Primeiro quem pegou foi Edmar. Ele pegou Covid, foi próximo do Natal. E foi eu, Edmar e meu filho para fazer o teste do enfiar o palitinho lá no narizinho. Suar, né? Suave. Fomos Suave. nós três no carro. Eu dirigindo, Edmar e Augusto atrás. Resultado, Edmar com Covid, Augusto e eu não. E aí eu tive que, né? Já tava junto, levei, despachei Edmar. Trancou Edmar no quarto. Aham, despachei ele. Não, levei lá pra casa da mãe dele. Falei, fique lá. Aí, só que mesmo assim eu tive que ficar também isolada. Porque eles falaram que podia ser que não tivesse dado positivo, mas que eu podia estar, Aham. né? Aí fiquei em casa sozinha. Foi aí que passamos o Natal, só Augusto e eu. Aí depois eu peguei no final de. Aí descobrimos que nós não pegamos, tal, voltamos à vida normal. No finalzinho de janeiro eu peguei, e aí eu tive meus anjos, né? Que foi. Não quero ver se eu não esqueço de ninguém. Jorge, com a esposa, que foram lá em casa levar comida pra mim. Renilda foi lá em casa levar Jorge comida pra mim. Terra? O Jorge, que a gente Madidia não Terra. sabe o que faz na. Jorge, o que você está fazendo na garagem? Agora ele não tá mais O na que você garagem. estava fazendo na garagem? Foi ele com a esposa que levaram comida pra mim. Foi Renilda, Elaine Lobo, porque da Covid eu descobri a diabetes. Na verdade, eu já suspeitava que eu era diabética, né? Porque meu pai é diabético, minhas duas avós eram diabéticas, então eu já suspeitava. E na Covid eu descobri. Meu Deus, foi terrível. Eu chorei horrores, lá tomando soro e chorando, né? Pra baixar. Porque tava em mais de 400 a minha glicemia. Então, esse negócio, como a gente estava falando antes do programa sobre a Covid, a impressão que eu tenho, e acho que não é só impressão, né? É uma doença que ela pega o que você tem de propensão. Se você é propenso a ter diabetes, você vira Aham. diabético na hora. É um boom, né? Se o seu cabelo fosse cair com 80 anos, pegou com 40, começa a cair. Já era, né? Então. Então, aí eu tive esses anjos que me E a ajudaram. visão Petinha também, né? Petinha me levou coisa de comer. Então, todo mundo ia lá em casa, deixava comida lá em casa pra mim e vazava. Meus pais vieram de Pedro de Toledo. Meu pai nem desceu do carro, porque meu pai é diabético, né? Ele ficou até com medo de descer do carro. Eles vieram. Minha mãe tirou os potinhos, colocou na frente da minha casa, falou pra mim que me amava e foi embora. Então, sabe? Então, eu sei que as pessoas sofreram com seus comércios, mas eu também sofri. Então, mas ninguém via o meu lado, só queriam me criticar, espizinhar, porque a fiscal, porque a prefeitura, porque isso, porque aquilo. Mas ninguém via o meu lado, porque eu tava lá, sozinha, sem ninguém. Cara, foi muito triste ver meu pai e minha mãe deixando o potinho de comida na porta da minha casa e indo embora. Não pude abraçar minha mãe, não pude abraçar meu pai. Fiquei lá, sozinha, Augusto e eu. Assim, não, é o que eu te falei. Meus sintomas foram super leves. Eu desconfiei porque eu fiquei fanha. É claro que eu fazia um drama, né? Ficava deitada na cama. Augusto não pegou. Filho, pega lá uma água pra mãe. Fiz um drama.
Mas não senti nada, não sofri. Entregar Tupperware para as minhas clientes. Eu higienizava tudo, isso depois, né, de ter saído da quarentena. Higienizava potinho por potinho, no plastiquinho, né, que é tudo no plastiquinho. Colocava dentro da sacola, enchia a sacola de álcool, também borrifava tudo, e depois entregava para o cliente. Sabe? Aí quando liberou atender as pessoas, tinha gente que falava assim para mim: posso ir na sua casa? Eu falava: olha, vamos marcar o horário. Ah, mas não tem problema. Não, tem problema sim. Vai que você tá aqui na minha casa, outra pessoa vem também, alguém tá com Covid, e aí? Então eu recebia uma pessoa por vez na minha casa, com horário marcado. Então para mim também foi sofrido. Não foi só para quem? Para dona do brechó. Todo mundo sofreu de uma forma ou de outra. E eu vou te falar, as minhas vendas de Tupperware, mesmo eu tendo que entregar no saquinho, higienizando, foram muito maiores do que são hoje. É, Vendi muito mais. teve um movimento de como as pessoas começaram a ficar mais em No que eu casa, vou gastar? né? Não só isso, aí porque você percebia que a sua televisão não tá tão boa, o seu sofá tá rasgado e começa a te incomodar, porque uma coisa é você sair para trabalhar, voltar, às vezes você nem usa o sofá. Você voltou tarde, tomou banho, jantou e vai ver TV na cama. Então teve realmente na parte de imobiliário, assim, coisas para casa, aumentou muito a venda. E eu não tive home office. Muitas pessoas tiveram home office, eu não tive. Eu trabalhei pauleira. Tinha dia da gente ficar até 3 horas da manhã, porque alguém inventava de fazer uma festa. Puxa vida, a gente também acho que é um pouquinho até de falta de consciência da pessoa, né? Tá numa Tinha época as de festas na zona pandemia. rural, né? Que Tem tinha tudo quanto é bastante. lugar. Tudo quanto é lugar. Puxa vida, né? Eu sei que é legal festar. Puxa vida, todo mundo gosta de festa. Quem não gosta, né? É gostoso festar, mas, né? E aí quando você você como fiscal, ia acompanhamento de Não, polícia, na como é que casa das funcionava? pessoas a gente não ia, porque a gente não pode entrar na casa de ninguém, né? Quando era na casa, a gente chamava a polícia. Agora, quando era no comércio, aí a gente ia lá e pedia educadamente para que fechasse. Entendi. Aí, mas a gente ia com a polícia. Teve uma vez até no comecinho da gestão que o prefeito chegou a acompanhar a gente, até ele foi no carro também. Chegamos aí com um conselho tutelar, porque era muita criança na rua, muita criança mesmo. E é aquilo que a gente falou, né? A gente não sabia o que que era. Até hoje ainda a gente não sabe direito o que que é essa Covid. Quais são as consequências, as sequelas que ela deixou. Eu tenho colegas que até hoje não sentem cheiro direito depois que pegaram. Não, mas ó, um negócio estranho. Eu tive Covid 2 vezes. Meu E Deus, guloso, né? uma em 2021, né? Em dezembro, janeiro, final de janeiro, e a outra em 2022, em dezembro, comecinho de janeiro. E já vacinado, né? Em 2022. Mas, assim, eu sou uma pessoa que gosta de chocolate. Ai, adoro Eu também. não gosto, eu não sou um cara muito de doce. Tipo, fez um pudim inteiro, eu vou comer um pedaço. E o pudim vai ficar lá na geladeira até ou alguém come ou ele desaparece sozinho. Mas chocolate eu como praticamente todo dia. E tinha chocolate que eu gostava e que hoje tem gosto de borracha. Sei lá, vou dar um exemplo. Um soufflé, vai. Eu achava gostosinho, docinho. Hoje, às Seu vezes paladar mudou. eu compro porque pelo costume, tá lá, tá, eu compro. Aí eu ponho um pedaço na boca, não tem mais gosto de Não é a soufflé. mesma coisa. Muita coisa mudou. A vida da gente mudou pós-Covid. E eu demorei para sentir cheiro desagradável, cheiro ruim. O fedor, né, que o pessoal fala. Demorei muito. Você podia soltar pum na minha frente que eu não sentia o cheiro. Por um bom tempo, mesmo depois de estar curada da Covid, sem nada, né? Mas o cheiro ruim eu demorei para sentir. Demorei bastante. O cheiro bom não, voltou. Graças a Deus. Mas eu E, tenho colegas que até hoje não sentem. Então, sabe, é difícil a gente tomar partido de alguém numa situação assim. Ai, vou defender fulano, coitado de fulano. Mas, pô, e ciclano? Então, não só na Covid, em tudo. É muito fácil apontar o dedo para as pessoas, né?